Giro pelo Mundo em Entrevista. Quem usa e-mail com certeza já recebeu um spam, uma mensagem eletrônica não solicitada que geralmente é enviada para um grande número de pessoas e tem conteúdo comercial. Ao se deparar com ela, o usuário da internet precisa ter atenção. Aquelas informações podem ser falsas e se você clicar ali, lá está um malware, um software destinado a se infiltrar no aparelho de forma ilícita, seja um computador ou um smartphone. O intuito é o de causar algum dano ou roubar informações. Recentemente, um pesquisador de Paris descobriu um mega esquema como esse que atingiu 711 milhões de e-mails. A maior operação desse tipo já descoberta. A repercussão e os cuidados para não se tornar mais uma vítima, a gente confere na entrevista de Lucas Scherer. Recentemente, um pesquisador descobriu um esquema de uso de contas de e-mail para o envio dos chamados spams com o objetivo de infectar computadores e obter, então, dados bancários de seus usuários. Mais de 700 milhões de contas de e-mail teriam disparado esses spams, um dos maiores casos da história até aqui. Para falar sobre o assunto, eu estou em contato agora com o advogado especialista em crimes cibernéticos, doutor Fernando Pérez. Olá, doutor, tudo bem com o senhor? Lucas, que prazer estar com todos vocês. Estou muito bem, agradeço a oportunidade de discutir um assunto que, de fato, é tão importante. O prazer é todo nosso, doutor. E, apesar da dificuldade de se identificar os autores desse tipo de operação, que penas podem ser aplicadas caso esses autores sejam encontrados, hein, doutor? Tem algum tipo de tratado internacional que possa ser aplicado ou eles ficam mesmo à mercê da legislação daquele país onde residam? Felizmente, a gente não tem um tratado, a gente não tem um acordo, um entendimento internacional que consiga primeiro entender a necessidade que a gente tem de fazer uma regulação sobre uma proteção dos nossos dados e por isso a gente não tem alguma norma que consiga aplicar uma punição para casos de compartilhamento indevido de informações como e-mails, senhas, e outros dados que são importantíssimos, são particulares nossos, né? Então, pelo fato dessas informações transitarem entre muitos países e por muitas vezes uma dificuldade ainda maior é até mesmo a identificação do autor desses compartilhamentos indevidos, né? Ou seja, o simples fato de você compartilhar esses dados acaba por causando um dano muito grande ao proprietário daquelas informações. Porque ele pode se tornar, de uma forma muito fácil, uma vítima, né, de criminosos que vão tentar infectar vírus no computador, que vão enviar arquivos falsos, que vão buscar subtrair valores, enfim. E todos nós que utilizamos, né, o endereço de e-mail já por algum tempo, a gente já deve ter tido alguma experiência de receber e-mails, por exemplo, oferecendo desde drogas, empréstimos falsos e a instalação de vírus. Mas a principal dificuldade é justamente na identificação da autoria. Mas mesmo que a gente identifique esses autores, cada país ele pode ter um entendimento diferente sobre a forma como esses dados são compartilhados. Quando a gente fala da legislação brasileira, ainda está em discussão uma lei de proteção dos dados pessoais. Ou seja, de que forma que uma empresa, uma pessoa, ela pode ou não pode compartilhar os nossos dados pessoais. Acontece, porém, com base na legislação brasileira, que se houver a criação, por exemplo, a criação de um vírus de computador, né, e ele for disseminado, por exemplo, através desses e-mails, essa prática, então, ela pode ser considerada crime de acordo com o artigo 154A, né, do Código Penal, que ele fala, inclusive, sobre aquela pessoa, né, sobre o criminoso, que ele não só produz, mas ele distribui, ele difunde de algum modo um programa de computador que visa aí uma prática, né, de invadir um computador, de instalar um arquivo malicioso para obter informações, para obter vantagens. Isso na nossa legislação. Outros países possuem legislações, possuem normas, leis que visam essa proteção, mas o simples fato do compartilhamento desses dados, sem que haja uma relação direta com a criação e disseminação de um vírus computador, por exemplo, ainda a gente não consegue desenvolver. É por isso que, de fato, quando se fala da legislação brasileira sobre proteção de dados pessoais, a gente precisa desenvolver muito e dar uma atenção muito especial sobre isso.
E, doutor, as empresas gestoras de bancos de dados que registram os nossos e-mails em cadastros, por exemplo, de lojas virtuais, de sites em geral, elas podem ser acionadas para dar explicações sobre o comprometimento de tantas contas de e-mail, porque a gente sabe que muitas vezes quem tem esses bancos de dados acaba vendendo essa informação e ali, então, entregando diversas, milhares, milhões de contas de e-mail existentes. Acontece que, a partir do momento que a gente coloca uma informação, por exemplo, numa rede social, numa loja virtual, num blog, num fórum, essa empresa, de fato, ela tem uma responsabilidade em cuidar desses dados. Ou seja, ela não pode promover, principalmente, sem a devida segurança, compartilhar esses dados com outras pessoas, né? Com outras empresas, por exemplo, para fazer comércio, para fazer propagandas e por aí vai. Acontece que essa responsabilidade acaba sendo jogada muito para o usuário, porque o Marco Civil da Internet, ele prevê que esses dados, essas informações, elas podem ser compartilhadas com terceiros desde que nós autorizemos, ou seja, desde que nós tenhamos uma ciência prévia disso. Ou seja, quando a gente vai fazer um cadastro num site, numa rede social, numa loja virtual, isso tem que estar no contrato, nos termos de uso, essa autorização para que essa empresa compartilhe essas informações. Acontece o seguinte, quando a gente fala da nossa aceitação, nós temos uma falta de educação digital que a gente acaba clicando, em li e aceita os termos de uso sem ter a devida ciência, sem ter uma ciência informal, por assim dizer, dessas informações. Mas também nós não temos um controle, mesmo que haja essa devida autorização do usuário, nós não temos um controle da forma como essas empresas vão compartilhar esses dados. Então, caso seja identificado que determinada empresa, por uma falha de segurança ou de uma forma indevida, compartilhou os nossos dados com outras empresas, ela, de fato, pode ser responsabilizada sim. Porque quando nós fornecemos essas informações, é claro que a gente precisa ter um controle sobre isso, a gente precisa ter a devida ciência para quem essas informações elas serão cedidas. Então, dados como e-mail, informações de cartão de crédito, endereço, CPF, por aí vai, são informações extremamente delicadas. Então, e os provedores que guardam essas informações devem manter um sigilo. Agora, se for comprovado que um e-mail foi vazado ou que esses e-mails estão sendo compartilhados a partir de uma falha de segurança ou de um compartilhamento indevido de determinada empresa, ela de fato pode ser responsabilizada por isso. E que tipo de medida pode ser tomada, então, por uma empresa que tenha adotado prática indevida em relação a isso? O usuário, ele pode inclusive se valer até mesmo do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que essas informações mantidas em cadastros, elas devem manter um padrão, elas devem manter uma segurança, um sigilo. Então, se por exemplo, um usuário de internet, se valendo ou não do Código de Defesa do Consumidor, ele se sentir ofendido e de forma comprovada as suas informações forem compartilhadas de forma indevida, com base, por exemplo, em um vazamento, numa falha proporcionada por uma empresa, ele pode buscar, inclusive, a reparação por danos morais. E se de alguma forma esse vazamento causou danos materiais, ele pode, então, requisitar também essa indenização. A dificuldade, na maioria dos casos, é justamente o usuário comprovar que aquela informação saiu de determinado lugar. Quando a gente fala de um login e senha, por exemplo, muitas pessoas acabam utilizando o mesmo nome de usuário, o mesmo e-mail com a mesma senha. Então não há nem muitas vezes como comprovar que notadamente saiu de lá. E pelo fato dessas informações circularem entre diferentes países, diferentes empresas, diferentes provedores, essa dificuldade acaba sendo maximizada. Mas o usuário, ele tem o direito de saber, isso inclusive novamente com base no Código de Defesa do Consumidor, quais são as informações cadastrais que uma empresa mantém sobre ele. Então, se ele tem desconfiança de que as informações são utilizadas de forma indevida, ele pode fazer essa requisição para a empresa
para que ela forneça quais dados que mantém sobre ele, e é muito importante que o usuário tome medidas de segurança e não compartilhar informações em excesso. Tomar cuidados com sites falsos, em cadastrar e-mails, senhas repetidas, informações de cartão de crédito em sites desconhecidos. Acontece que, tecnicamente, acaba se tornando muito difícil ter um controle sobre tudo isso. Então, a situação ela não vai melhorar. A legislação, ela sim nos protege, mas as empresas ainda não observam medidas de segurança necessárias de forma consciente, de forma inconsciente ou de forma consciente, ou seja, por muitas vezes essas falhas de segurança nos sites permitem que hackers consigam invadir, ou elas mesmas, essas empresas, não entendendo e compreendendo a importância do sigilo dessas informações, acabam cedendo para outras empresas para fins de marketing, fins de propaganda, e acabam que, por muitas vezes, essas informações acabam caindo na mão de criminosos também, que atentam contra os nossos bens, contra a nossa honra também. Bom, sobre segurança na internet, diante de mais um caso aí de spams transmitindo os chamados malwares com o objetivo de, entre outros, conseguir dados bancários de usuários da internet, e malwares disparados esses para milhões, mais de 700 milhões de e-mails em todo o mundo. Eu conversei com um advogado especialista em crimes cibernéticos, doutor Fernando Pérez. Muito obrigado, doutor, por mais uma participação por aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, desejo um sucesso para todos vocês. Abraços.